Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao vídeo 203 do desafio 365 dias da minha jornada do autoconhecimento. Eu sei que eu não estou aqui num ângulo que me favoreça, mas tá tudo certo, porque eu queria gravar o vídeo para vocês e eu não estou achando o meu tripé nessa loucura que está a minha casa pós-mudança. E aí, se eu fosse perder tempo procurando tripé, eu teria menos tempo para conversar com vocês nesse vídeo, porque daqui a pouquinho eu já tenho um compromisso. Então, eu resolvi fazer assim mesmo, porque o que vale é o conteúdo, né? Aliás, desliguei o ventilador, que é para não ficar fazendo barulho, porém, a janela tem que ficar aberta, gente, senão eu vou fritar aqui, ó, já tô suando. Então, desculpem pelos barulhos de caminhão, moto, carro, etc, porque eu moro agora numa rua de frente, né, assim, moro de frente numa rua de muito movimento. Mas vamos abstrair, né, porque a gente tá aqui nesse desafio que é uma coisa espontânea, é uma coisa sem grandes preocupações técnicas, nem estéticas, né, aqui o que vale é o conteúdo. Então, meus amores, eu tinha comentado no vídeo de ontem que eu queria conversar com vocês sobre a fragilidade da vida, né? Não necessariamente vai ter aqui uma linha de raciocínio encadeada, tá? São pensamentos soltos. Quero muito que vocês comentem, até para me ajudar a construir essa ideia, esse raciocínio, ou até para refletir um pouco mais a fundo, porque minha mãe esteve internada, né? Mamãe querida, que está sempre aqui, comentando e participando ativamente das minhas redes sociais. Minha mãe mora sozinha em Joinville por uma questão de opção dela, que não vem ao caso aqui, porque não vou entrar no livre-arbítrio alheio, né? Mas a minha irmã e meu irmão moravam em Joinville, minha irmã voltou para o Rio, meu irmão voltou para o Rio, meu pai faleceu, minha mãe quis ficar em Joinville, então ela fica um pouco sozinha, embora ela tenha uma rede de apoio muito bacana, né? De amigas que ela foi construindo ao longo da vida, de vizinhos, a sogra do meu irmão, enfim, ela tem uma rede de suporte bacana, mas, né, é aquela coisa, tá sozinha, entre aspas, porque não tem uma família de sangue, mas tem uma família de coração lá cuidando dela. O fato é que ela foi internada, já tá melhor, mas orações são muito bem-vindas, envio de pensamentos positivos também, por favor, a gente conta sempre com isso, mas foi um susto, né, porque ela passou mal, aí não melhorou, aí teve que ir pra UPA, e voltou. UPA, para quem não é do Brasil, é Unidade de Pronto Atendimento, né, do nosso serviço público. É simples, mas é efetivo, tá? E o atendimento que ela teve foi muito bom, sem luxo, mas, né, muito bom. E o fato é que isso me trouxe algumas reflexões nesses últimos dias que eu queria trazer aqui para vocês. Primeiro, o meu entendimento de que... Por que eu falei, né, que o título ia ser a fragilidade da vida? Há um tempo atrás eu recebi um post, eu acho, uma mensagem no WhatsApp, não lembro, que eu achei muito interessante, que dizia assim, será que o nascimento de um bebê, né, quando ele chora muito e tal, não é o sofrimento dele tendo que abrir mão, né, de uma vida muito melhor, né, que pode ser intergaláctica, no mundo espiritual, no paraíso, enfim, que cada um tiver convencionado, né? Mas ele estava lá vivendo muito bem, obrigado, com seres evoluídos, e aí ele fala assim, ok, vamos para a Terra para eliminar karma, expandir consciência, ajudar o planeta, seja lá qual for a teoria. E aí ele nasce. Só que quando ele está nascendo, entrando na 3D, nessa terceira dimensão que é tensa, ele... Não, eu quero voltar, estou arrependido da minha escolha. E aí chora, né? E a morte não. A morte, né, pra gente, ela é uma coisa que a gente sofre, chora, mas na maioria das vezes ela é um alívio para quem tá partindo. Por quê? Ela traz tranquilidade, ela traz... paz, né? Ela traz o término, a conclusão. Na verdade, é um sofrimento para quem fica. Falei isso aqui no vídeo da minha sogra, né? Porque a gente fica com saudade de não poder ter mais contato, né? Dizem os espiritualistas que em muito pouco tempo a gente vai ter tecnologia para falar com os seres desencarnados. Porém, tem uma galera que também estuda espiritualidade cósmica que diz que não teremos mais desencarnados soltos por aqui, que estão sendo todos levados para naves, né, para os seus devidos planetas de origem.
Então eu não sei honestamente qual a linha que está certa, qual a linha que está errada, se todas as linhas estão certas, mas o fato é que se fala nessa possibilidade de termos uma tecnologia que nos permite, né, ou nos permitisse ter acesso às pessoas que faleceram. E isso seria fantástico, né, gente? Imagina ter lá sei lá, um aplicativo, ou um tipo de computador, ou uma máquina de alguma coisa que a gente pudesse falar com quem já foi. Isso não só abriria a cabeça das pessoas que são mais céticas com relação à vida após a morte, como também traria muito conforto, né, para quem fica porque quem vai, a gente entende que está tendo lá uma outra visão, né, depois que desencarnou tem outra visão, né, do mundo, mais evoluída, né, por assim dizer, mais desapegada. E quem fica, né, ainda com toda essa interferência da terceira dimensão, sofre muito. Mas por que eu tô falando isso? Graças a Deus minha mãe tá bem, tá, gente? Mas por que eu tô falando isso? A minha gerente de banco tava limpando a casa, limpando o banheiro, caiu, bateu com a coluna, fraturou 2 vértebras e por muito pouco não bateu a cabeça. Por incrível que pareça, o que protegeu foi o coque. Ela tava com coque, por causa do calor, um coque. Quando ela caiu, o coque fez o amortecimento da cabeça dela, limpando o banheiro. E aí a gente fala assim, meu Deus do céu, isso tudo aconteceu na mesma semana, e eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como é frágil, né, a nossa vida. A única certeza que a gente tem, na verdade, é a morte, né? Não temos mais certeza nenhuma. Minha mãe até falou que o Abel, técnico de futebol, falou que a única certeza que nós temos na vida é incerteza. Acho que foi isso a frase dele. Até tá certo também o que ele falou, né? Mas aí, enfim, eu tô indo no clichê comum que é a morte, que a única certeza que a gente tem mesmo é a morte. Mas a gente fica sempre imaginando... Bom, primeiro os ocidentais não falam da morte, né, gente? Tem essa questão que é muito... assim, eu acho, pra mim, é muito absurda. A gente não quer nem falar porque parece que atrai. Eu falo, meu Deus, que superstição idiota é essa, né? Da mesma forma que ninguém nasce ao acaso, ninguém morre ao acaso, né? A gente tem um tempo de energia vital, que é o nosso abastecimento para esse veículo. Quando essa energia vital acaba, acabou o nosso tempo aqui, né? Mas não é a não ser quem tira a própria vida, mas tirando isso, não acontece fora da hora, né? E aí eu trouxe para uma outra questão, que é o meu velhinho aqui de casa, que é o Bolinha, que tá com 13 anos. E aí a veterinária veio ver a questão dele, né, fazer fisioterapia e tudo mais. Ele já faz acupuntura, tem todo um apoio querido para ele. E aí foi fazer fisioterapia e ela falou, Tati, é o que o que é esperado de um cachorro de grande porte ou médio porte de 13 anos. Ele tá com muita dificuldade de levantar, muita dificuldade de deitar, então isso acaba dando dificuldade para ele também fazer cocô, fazer xixi, né? E aí ele pede a nossa ajuda, fica latindo muito. E agora nessa casa nova, o piso é muito escorregadio, então eu tô tendo que comprar umas borrachas, assim, umas passadeiras, acho que o nome é esse, né? De borracha, até já comprei no Mercado Livre, para ele não ficar escorregando, porque aí ainda piora, né, essa incerteza dele. E a gente tá falando de novo, olha só, isso na mesma semana a gente tá falando de novo sobre a questão da morte. E aí eu falei assim, nossa, essa noite ele tava tão quieto, porque ele late muito, justamente para pedir a nossa ajuda. Falei, essa noite ele tava tão quieto, deu 10h30 da manhã, eu já tava acordada há um tempo, mas eu faço meditação, fico de preguiça na cama, faço alongamento por causa da minha coluna, eu demoro um pouco para descer, né? E ele tinha dormido aqui embaixo, porque eu não tinha conseguido levar ele lá para cima, que eu tava sozinha nesse dia em casa. O Márcio ou o Giga sempre levam ele no colo, mas eu não consegui. Aí eu falei, gente, ele tá muito quieto. Aí eu já comecei a ficar nervosa. Falei, ai meu Deus do céu, eu vou descer, Bolinha pode ter ido. E aí eu já comecei, caramba. Eu cheguei, o Donato tava ótimo, né? Graças a Deus. Todo assim, morrendo de calor. Acho que por isso que ele tava meio letárgico. Mas tava de boa, fez carinho, fez festinha, né? Abriu as patinhas todas lá para eu poder fazer carinho nele. Aí fui dar comida e tal, tudo certo. E eu tava contando isso pra ela. Falei, nossa, essa expectativa é muito angustiante. Embora
O Joy, que tá muito bem, obrigada, pode, de repente, foi, né, o Luke. Mas, pela nossa lógica racional da linha do tempo, que nós só temos aqui na terceira dimensão, a lógica é que o Bolinha vá primeiro, antes do Joy e antes do Luke. E aí, ela falou assim, Tati, mas isso eu acho que é o sonho de consumo de qualquer tutor de cachorro, né? Porque a minha cachorrinha tá muito velha e eu fico imaginando que maravilha se ela morrer dormindo. E aí, quando acordar, ela foi em paz, sem sofrimento. Porque ela, enquanto fisioterapeuta, enquanto acupunturista, enquanto veterinária, ela vê muitos cachorros que ficam sofrendo muito, né? Porque o dono não desapega, ele não consegue desapegar. E aí fica assim, já literalmente sobrevivendo, né? Com muito sofrimento, até conseguir partir. E ela falou, nossa, imagina a dádiva que é um cachorro morrer dormindo. E aí, gente, isso tudo ficou reverberando, né? Na minha cachola. Porque para os orientais, eles veem muito bem essa coisa da passagem, né? A gente não. A gente sofre, eu já consigo sofrer menos por tudo que eu estudo e por tudo que eu acredito. Mas a gente sofre, fica com saudade e tudo mais. Mas o fato que eu queria trazer aqui para vocês, eu só contextualizei, o fato é que a gente não tem certeza de nada. Por isso a frase do Abel para mim também faz sentido, né? A única certeza da vida que nós temos é a incerteza. Por quê? Eu posso estar aqui gravando vídeo para vocês, tô subindo a escada, levo um tombo, caio, bato a cabeça e fui. Cancela, cancela, cancela. Né? A gente fica muito... Em muitos momentos, a gente fica... Não é todo mundo, né, gente? Eu não posso generalizar. Eu tô realmente tirando por mim, né? Mas em muitos momentos eu fico tentando controlar os acontecimentos, né? O que só me gera angústia, o que só me gera ansiedade, o que só me gera distanciamento do presente, que é onde eu encontro o meu próprio eu, aonde eu entro em contato com o meu eu superior, é onde? No presente, né? Quando eu vivo angustiada, controlando o futuro, todas as variáveis que podem acontecer, olha o nível de energia que eu tô gastando para controlar o incontrolável em diversas variáveis, porque o futuro pode acontecer de várias formas. Algumas, inclusive, que eu desconheço, né? Porque tudo é possível. Então, sei lá, eu vou fazer uma viagem vou virar garota propaganda da NASA e vou fazer lá uma viagem, a primeira viagem de civis e morro num foguete. Algo assim, impensável. Ué, pode acontecer, não pode? Né? Então, que não passaria por uma dessas minhas variáveis de controle, concordam? Porque não está no meu radar que a NASA me conheça artisticamente, que se interesse por mim, que eu vire garota propaganda e muito menos que eu tenha condições de ir na primeira nave que leva civis para qualquer outro lugar que não seja o planeta Terra. Mas é uma variável possível, não é? Porque tudo é possível. Então, olha só que estupidez, eu tô falando de mim. Fazendo meia culpa. Olha só que estupidez esse meu gasto de energia em controlar o que é incontrolável, ou seja, é um falso controle, em variáveis que eu conheço, mesmo que eu tenha consciência de que existem outras variáveis que eu desconheço e que podem acontecer. E pior do que tudo isso é não entender quando eu digo entender, não é racionalmente, gente, porque racionalmente eu entendo tudo isso que eu tô falando pra vocês. Intelectualmente tá tudo ok. Mas não entronizar, né, não sentir, não reverberar dentro de mim essa certeza de que eu vou na hora que eu tiver que ir. A única coisa que eu posso manifestar é que seja uma morte tranquila. E isso eu posso já começar a manifestar desde agora, né? Se toda vez que eu falar da minha morte, eu falar, não, mas eu vou morrer dormindo, vai ser tranquilo, eu não vou sentir dor, todo mundo vai ficar bem. Se toda vez que eu falar isso, isso só num decreto, energeticamente, isso tem um peso.
E é, assim, muito possível que isso aconteça. Então, inclusive, eu vou começar a falar a partir de agora isso. Quando eu morrer... Então, aí, quando você vê que tem uma superstição envolvida, que é não falar de morte, por como se atraísse a morte. Tem o controlar o incontrolável. Tem o falar que a morte é uma coisa tranquila e boa e tudo mais, mas, ao mesmo tempo... sofrer por antecipação do que poderia ser essa morte. No meu caso, eu não tenho medo da morte em si, mas do sofrimento que eu posso ter para morrer, o que também é ridículo, porque eu posso ter esse sofrimento e não morrer, né? Então, assim, Tati, para você, qual seria a melhor das hipóteses? A melhor das hipóteses seria eu morrer como eu espero que meus filhotes peludos morram, meus netos peludos morram, dormindo, sem sofrimento e indo em paz, consciente de que eu tô indo, porque também tem isso, não quero morrer dormindo e ficar perdida, tipo, eu ainda tô aqui, não tô, né, que dizem que isso também acontece. Tendo cumprido a minha missão na hora certa. Mas assim, eu sei que vai ter gente que a essa altura do campeonato, do vídeo, vai estar dizendo assim, cara, mas 16 minutos falando de morte, que coisa mórbida. Não, não é. A morte, ela faz parte da vida, gente. E ela, para mim, é uma das vertentes mais importantes do autoconhecimento. Porque junto com ela, né, junto com esse tema, não junto com a morte em si, mas junto com esse tema, vem milhões de crenças limitantes. Vem milhões de votos, contratos, implantes que a gente possa ter, inclusive com ancestrais e com seres intergalácticos, para quem acredita nisso. Então, assim, foi engraçado que a minha sogra agora, quando faleceu, ela deixou, acho que uma urna para todo mundo que se cremar ali na família ficar lá. E meu cunhado tava falando, ó, dá para todo mundo, inclusive você. Aí eu falei assim, legal, acho bacana, né? Assim, obrigada pela acolhida, mas eu quero que as minhas cinzas sejam jogadas num determinado lugar. Eu não quero ficar numa urna, entendeu? Sendo ali numa vitrine, sendo cultuada. Não é a minha vibe. Eu quero ser lançada, né, na natureza. Mas é interessante, né? Porque a minha sogra tinha esse pragmatismo. E ela só teve esse pragmatismo depois que meu sogro se foi. Porque antes, ela tinha essa superstição, ela tinha esse medo de falar da morte. Quando ele se foi, e ela precisou lidar com essas questões burocráticas, chatas, complicadas, caras, né? Meu cunhado, inclusive, à frente disso tudo, que é o filho que sempre esteve mais ligado a ela, dando esse suporte. Aí ela pensou em tudo. Ela falou, não, quando eu morrer, eu quero já deixar tudo organizado. E realmente deixou. O que facilitou muito agora para os filhos, em pleno sofrimento, os filhos resolverem as coisas. Ainda assim, tem sempre um perrengue, né, gente? Tem sempre alguma coisa e mais dinheiro para se gastar. Mas, enfim. E eu tô trazendo esse tema para vocês porque... eu acho que quando a gente busca o autoconhecimento, a gente se aproxima desses temas delicados. Porque nós somos seres complexos, né? Nós somos seres... A gente é muito especial, a verdade é, o ser humano é muito especial. Não é à toa que vários ETs querem experienciar, né, essa vivência na Terra, que vários espíritos precisam experienciar essa vivência aqui para aprender sobre coisas que só tem na terceira dimensão, que só tem no planeta Terra. Mas é um tema que não é um tema confortável de se falar, mas eu acho que é um tema extremamente importante. Eu fiquei muito assustada quando a minha mãe foi internada, porque minha mãe quase não fica doente. E a coisa dela tá longe, né? De eu não tá podendo acompanhar, de eu não tá podendo ver. E eu acho que também toda essa minha experiência recente com a morte da minha sogra, isso tudo tá muito próximo de mim, né? Então eu fiquei muito assustada. Mas ao mesmo tempo me vieram todas essas reflexões, entendeu? E eu achei muito interessante compartilhar isso com vocês. E adoraria que vocês comentassem sobre tudo isso. Vai ser muito bacana eu ler e a gente fazer aqui meio que um espaço filosófico nesses comentários para a gente trocar um pouquinho de informação sobre esses assuntos que são tão caros, né? Tão importantes e tão pouco discutidos, falados,
debatidos, refletidos, principalmente no Ocidente. Meus amores, é isso. Eu fico por aqui então nesse vídeo, porque agora eu tenho uma sessão de Theta Healing, depois eu tenho o curso de Theta Healing e ainda tenho que ficar cuidando aqui dos meus amores, que hoje meus netos peludos estão sob a minha custódia, é assim que se fala, sob a minha responsabilidade. Então, meus amores, muito obrigada pela companhia, dá aquele like bacana, que é super importante, compartilha se você acha que esse vídeo pode reverberar, chegar em alguém que seja bacana, conversar com a gente, e comenta, como eu já pedi antes, vai ser super importante, caso você não seja inscrito. Se você ficou até aqui no final do vídeo, muito obrigada, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, para que você possa receber sempre em primeira mão. É isso aí, meus amores, por hoje é só, beijo, fui!